Bom, agora nós vamos falar de prevenção à violência sexual e também incluir o trabalho infantil, temática abordada em um seminário que começou hoje pela manhã e segue até amanhã aqui na capital. O repórter Raimundo Lima está com o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a presidente Valdenira Silva, que deve apresentar as temáticas discutidas durante esse evento. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos. Pois é, como você adiantou aí, o seminário começou hoje, continua amanhã. Tem o tema Florada dos IPs, protegendo vida, florescendo esperanças. E a temática é exatamente essa: criar um sistema, toda uma rede de proteção a crianças e adolescentes. Valdenira Silva, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, já me adiantava que nesse primeiro dia foi apresentado um diagnóstico pela Secretaria Municipal de Assistência Social com números relativos à situação dessas crianças. E foi um diagnóstico de que, de certa forma, impactou, né? Olá, boa tarde. Primeiro, assim, dizer da importância de estarmos aqui trazendo essa mensagem importante, que é prioridade absoluta, que são as crianças e os adolescentes. Sim, o Seminário Florada dos IPs, ele traz uma discussão, ele traz à tona mais um aspecto que o agravamento da Covid trouxe para as nossas crianças e os nossos adolescentes. O projeto Florada, ele tem etapas, né? Ele é um projeto que foi realizado, a princípio, através de um edital, que foi o edital do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né, através do Fundo da Infância, e a ASA, a Ação Social Arquidiocesana, né, participou dessa seleção e, com muito êxito, nós conseguimos e estamos agora no processo de execução. E essa etapa do seminário, que traz a rede socioassistencial, que rede é essa? Quem são esses atores sociais? São técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social, técnicos, assistentes sociais e psicólogos dos CREAS de Teresina, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, são os agentes de proteção social que trabalham no Centro POP, também estão envolvidos nesse seminário os conselheiros tutelares, orientadores e facilitadores sociais que trabalham diretamente com a infância e com a adolescência, trazendo discussão, sobretudo na articulação das diversas políticas e também do judiciário, que hoje também nós tivemos o Ministério Público conosco e a Vara da Infância e da Juventude, exatamente para traçar estratégias, primeiro para a gente entender que hoje nós não podemos mais pensar em trabalhar com criança e adolescente de maneira isolada, mesmo nós sabendo das nossas expertises, da nossa trajetória. Mas é importante compreender que esse trabalho ele é feito realmente em rede. Isso dá trabalho, isso não é simples. Então, é preciso a gente estar discutindo, a gente estar parando, compreendendo como é que está a realidade do nosso município. Nós sabemos que o trabalho infantil e o abuso e a exploração sexual são questões graves que precisam ser discutidas, que precisam ser trazidas para a pauta e conversadas de uma maneira séria e sendo feito encaminhamentos assertivos, porque violação precisa ser tratada com urgência, não pode esperar. E aí a gente precisa compreender que o que está lá na Constituição, no artigo 227, e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa sair do papel. Ou seja, efetivamente é preciso que se implante políticas públicas de verdade e num trabalho conjunto de todos, né? Eu diria que as políticas públicas, de certa forma, elas estão bem desenhadas. O que nós precisamos agora é colocá-las em prática. E para colocar em prática, a gente lidar com diversos atores sociais. E isso que o seminário traz, dialogar, conhecer as expertises, conhecer o fluxo de atendimento. Aconteceu uma violação, eu procuro quem? A quem eu devo informar? É um assunto sigiloso, é um assunto que eu tenho que tratar de que maneira? Então, os profissionais que estão aqui, além deles serem capacitados, mas é importante compreender que essa capacitação ela é contínua, ela não finda. Então, o diálogo, novas estratégias precisam ser pensadas, porque nossas crianças, lamentavelmente, estão passando por situações difíceis e a gente precisa intervir com urgência. A Edna, nossa apresentadora, tem uma pergunta lá do estúdio. Edna, por favor. Não.
Boa tarde, Valdenira. Um prazer tê-la aqui no Dia News. Eu gostaria de saber, para aqueles que estão em casa, principalmente para os familiares, enfim, como é que a gente identifica no comportamento da criança, para a gente reiterar, né, no comportamento da criança, do jovem, como é que a gente identifica que possa estar acontecendo alguma coisa, já que a gente sabe que normalmente quando acontece algum tipo de violência ou mesmo outros tipos de agressões em nível de, tanto sexual como emocional, acontece dentro de casa ou mesmo perto, né, dessa criança ou desse jovem. A Edna pergunta para a família, para os pais, como identificar quando essa criança está sendo vítima de algum tipo de violência, seja de qual natureza for, sexual, moral, psicológica, como identificar isso para que sejam tomadas providências? Muito bem. Primeiro é importante dizer que os atores sociais que estão envolvidos nesse seminário, que são os técnicos de referência de CRAs e CREAs, psicólogos e assistentes sociais, desenvolvem um trabalho que é importante, que é um serviço que se chama Serviço de Proteção Integral à Família, e esse trabalho ele é realizado de maneira contínua, o que a gente chama de PAEF, né? Esse serviço e o PAEF dentro do CREAS. Esses serviços eles são oportunizados para as famílias. E para quê? Para que essa família tenha autonomia, para que essa família compreenda as suas fragilidades, mas perceba dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, quais são os melhores caminhos. E é claro que uma tendência e um foco desse trabalho é o diálogo, é o respeito, é observar, é estar próximo do seu filho, mesmo diante da correria do dia a dia. Mas é um trabalho que é desenvolvido, que muitas vezes a gente pergunta, que o trabalho social a gente não consegue palpar, né? A gente não consegue sentir, porque ele é subjetivo. Porque as vulnerabilidades, o rompimento de vínculo, ele acontece, infelizmente, dentro, muitas vezes, do interior das nossas casas. E é preciso a gente compreender que todo lar tem conflitos, mas que também tem soluções. Então, esse trabalho ele é desenvolvido nessa perspectiva de trazer autonomia e não dizer o que é que a família tem que fazer, ou dizer qual é a família que é certa ou errada. Esse não é o ponto. O ponto é compreender e respeitar cada família na sua diversidade e fazendo com que essa família perceba as possibilidades que ela possa encontrar para determinados caminhos como esse, conhecendo. Então, um dos trabalhos é fazer com que essa família conheça a rede de garantia de direito, o que é importante, é direito da família conhecer onde é que Teresina, onde é que a gente pode ir para poder fazer uma denúncia. Então, é uma forma também informativa para essas famílias, até porque é direito delas, né? E conhecer e dar as condições para. Né? Esse equipamento público ele é perto da minha casa, como é que eu faço para que eu chegue até lá? Qual é o caminho? Então, o poder público também precisa apresentar respostas nesse sentido, de dar condições para essa família ter essa autonomia que a gente tanto fala. Tá certo. Conversamos aqui com Valdeníria Silva, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. O evento continua amanhã no horário da manhã aqui no auditório da ASA, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, a partir das 8 horas. A partir das 8 horas. A partir das 8 horas, você interessado em ter informações e debater esse assunto, querendo, pode aparecer. Edna, você? Muito obrigada, Raimundo Lima, pela sua importante participação e, mais uma vez, agradecemos a nossa entrevistada.